Oi, se você tá aqui é porque você também sente que algumas coisas são estranhas nesse mundo. Coisas que às vezes a gente não vê, mas a gente sente. O meu canal se chama Somente para Estranhos. Aqui eu vou contar pra vocês histórias que ninguém fala, que moram no escuro. Muitas vezes sussurram quando tudo parece quietinho demais. Se você também tem esse lado curioso, se sempre quis saber o que existe por trás do que não é tão normal assim, então você está no lugar certo. Prepara o fone, apaga a luz e vem comigo porque a história de hoje é daquelas que grudam na pele. A casa ao lado. Desde muito jovem, ela sentia que o Brasil não era o seu lugar. Por mais que tivesse raízes, havia dentro dela uma sensação difícil de explicar, como se faltasse alguma coisa, como se a vida estivesse sempre corrida demais. Foi então que ela resolveu ir embora. Deixou tudo para trás e partiu rumo ao interior da Itália, em busca de uma vida mais leve, mais silenciosa, mais verdadeira. A casa que encontrou ficava numa vila pequena, cercada por vinhedos a perder de vista. Era final de setembro, época de colheita. O ar cheirava a uva fresca e terra molhada. Pela manhã, a brisa trazia o som dos sinos da igreja, o canto dos pássaros, o farfalhar das folhas. Nada além disso. A casa era simples e antiga, com janelas de madeira e um portão de ferro já tomado pelo mato. Havia um varal no quintal, um poço de pedra coberto de musgo e o chão da casa estalava sob os pés. Tudo parecia ter parado no tempo. Era como viver dentro de uma novela antiga, que os dias passam devagar e o mundo não tem pressa. De um lado da casa, uma fileira de pinheiros balançava com o vento. Do outro, plantações de uva ondulavam sobre as montanhas, e ela podia ver um tapete verde e violeta. Os trabalhadores já começavam a colher as uvas e avançavam entre as parreiras em silêncio, cortando os cachos maduros com precisão. Ali ela tomava café ouvindo o vento, lavava a roupa olhando para as parreiras, dormia cedo, achando que finalmente estava onde deveria estar a vida toda. Foi numa dessas manhãs silenciosas que ela reparou com mais atenção na casa ao lado. Era antiga como a sua. Na verdade, ali todas as casas eram assim, com paredes grossas, janelas que rangem e telhados manchados pelo tempo. Não havia luxo e nem pressa, só o peso das histórias que aquelas paredes carregavam. O tipo de lugar que faz a gente pensar em infância, no cheiro de pão assando no forno, na terra molhada depois da chuva da tarde, na imagem de um cesto de palha, um queijo colonial no centro da mesa, coberto por um pano de prato florido que foi bordado pela sua avó. Coisas que a gente não vive mais, mas o corpo ainda lembra. Abóboras alaranjadas vistas pelas janelas, lençóis brancos dançando no varal, exalando o cheiro de roupa limpa, o verde dos passos de fundo decorando. Mas naquela casa ao lado havia algo estranho. As janelas no andar de cima estavam sempre fechadas, exceto por uma. A única voltada diretamente para o quintal dela, sempre entreaberta, sempre silenciosa demais. Durante o dia não se ouvia nada, mas à noite havia uma presença. Não era um barulho, era um olhar penetrante, profundo, impossível de explicar. O primeiro contato aconteceu de forma simples, quase banal. Numa tarde de segunda-feira, enquanto recolhia as roupas no varal, ela escutou um chamado suave no portão. Era o vizinho. Entregou uma carta que havia ido parar na caixa errada, mas o envelope já estava aberto e o olhar dele fixo demais. Sorriso contido, gesto ensaiado. Mas o envelope já estava aberto e o olhar dele fixo demais. Sorriso contido, gesto ensaiado. E aquele cheiro estranho no papel,
como se ele já estivesse sido manuseado por tempo demais ou por alguém que não devia. Depois daquele dia, começou a perceber coisas pequenas, um copo fora do lugar, a janela do banheiro entreaberta pela manhã, o pano de prato revirado, sinais pequenos demais para contar a alguém, mas grande demais para ser ignorado. À noite, o desconforto virava aperto no peito. Sentia-se observada no banheiro, na sala, na cozinha. O sossego virou agonia, uma agonia que sufocava, um olhar que atravessava as paredes, malicioso, maldoso. Na manhã seguinte, ela acordou decidida. Não queria mais fingir que não via. Passou o dia como sempre. Café, louça, roupas no varal. Como trabalhava em home office, podia organizar tudo, mas por dentro tudo era alarme. Planejou e à noite fingiu sair. Escondeu-se entre os pinheiros. Esperou e viu. O vizinho atravessou o pátio com uma chave. Abriu sua porta, entrou como se fosse o dono, ficou lá por 20 minutos e saiu com a mesma calma de sempre. No dia seguinte, ela foi à delegacia, levou o vídeo. Os policiais ouviram seu relato com um misto de desinteresse e desconfiança. Afinal, era só mais uma estrangeira trazendo desordem à cidade. Um deles murmurou em voz baixa: "Questi brasiliani sempre troppo emotivi." Ela insistiu, mostrou o vídeo, disse que já o tinha visto antes espiando da janela, filmando e rindo. Mesmo assim não adiantou, foi embora cansada. Decidiu dar uma volta. Foi até o centro da vila, um bar pequeno com mesas de madeiras e plantas secas nas janelas. Pediu um aperitivo, sentou sozinha. Queria ver pessoas, ouvir vozes, desviar a cabeça de tudo aquilo. Pensava, talvez seja só a minha solidão. Talvez trabalhar sozinha me deixou meio confusa. Talvez seja tudo a minha culpa. Foi quando viu uma senhora sentada num banco da praça. Olhava fixo para ela, sorridente. A senhora cumprimentou. A senhora tinha aquele jeito típico de vila pequena, como se a conhecesse há muito tempo. Ela se aproximou e pediu para sentar. Conversaram sobre o tempo, a colheita e a cidade. E então ela comentou sobre a casa, a vizinhança, o homem estranho. A senhora franziu o senho confusa. "Qual casa?" Ela disse. "A da esquerda, a de janelas azuis. Mas ali não tem mais casa." Ela congelou. A senhora continuou. "Aquela casa foi demolida há muito tempo. Hoje ali só tem campo, pastagens e lembranças." E com doçura ela complementou. "Foi incendiada. Um desastre cruel aconteceu ali. Dizem que o morador enlouqueceu e colocou fogo em tudo, inclusive o que tinha dentro." Ela ouviu aquilo sem reação. O chão parecia ter sumido. Se despediu, agradeceu pela conversa, saiu caminhando meio tonta. Mais tarde, ao voltar para casa, caminhou devagar, o céu tingido de laranja e vinho. As luzes da vila acendendo, o ar mais denso. Parou diante do portão, olhou para o lado. A casa estava lá, como sempre esteve. Janelas fechadas, cortinas pesadas e no andar de cima, a mesma fresta, a mesma janela e atrás dela um mesmo olhar. Ela respirou fundo, entrou na casa, fechou a porta, mas dessa vez não a trancou. Dormiu com a sensação de que algo tinha mudado. No dia seguinte acordou mais cedo. O céu estava encoberto, o cheiro de uvas no ar havia sumido. Passou o dia como quem esperava algo, mas não sabe o que. Preparou o café, recolheu as roupas, tentou trabalhar, mas a sensação persistia. Ao entardecer, decidiu voltar ao centro da vila. O bar estava vazio, sentou no mesmo banco e esperou. E quando a senhora apareceu, se sentiu aliviada. Conversaram por poucos minutos. Ela comentou que se sentia estranha, que parecia estar vivendo algo fora do tempo. A senhora apenas a olhou com doçura e disse: "Às vezes, quando o coração da gente não encontra lugar no mundo, ele volta para onde ficou."
A frase ficou girando em sua cabeça, meio sem palavras, talvez pela confusão de sentimentos ou pela dificuldade no idioma. Ela agradeceu a conversa e disse que precisava voltar para casa. Levantou, caminhou devagar. Depois de alguns passos, virou-se para trás, querendo ver mais uma vez aquela senhora. Pensou, talvez eu pergunte seu nome, mas o banco estava vazio, não havia mais ninguém ali. Apenas algumas folhas dançavam ao vento, marcando o início de outubro. Ela voltou para casa em silêncio, os passos ecoavam no chão de pedra. As janelas da casa ao lado, aquela que nunca deixava de espiar, agora estavam completamente fechadas. Não havia movimento, nem luz, nem som. Ela caminhou até a porta da sua casa, parou por um instante. O vento soprou as folhas secas pelos degraus e então pensou no que a senhora havia dito. Às vezes, quando o coração da gente não encontra lugar no mundo, ele volta para onde ficou. Essas palavras ficaram ali, ressoando dentro dela, até que, como num sussurro esquecido, algo voltou à sua memória. Ela relembrou. Lembrou que estava morta, muito tempo antes de chegar ali. E é isso. Se você ficou até o final, muito obrigada. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa história. E se tu já viveu algo de estranho ou simplesmente difícil de explicar, me manda. Tem um e-mail aqui embaixo do vídeo. Se não foi contigo ou com alguém que tu conhece, me manda também. O e-mail está aqui, como eu já falei. Se puder, por favor, curte o vídeo, ativa o sininho, compartilha talvez, essas coisas todas que todo mundo fala, né? Por aqui eu vou sempre tentar falar daquilo que ninguém fala. A gente conta talvez aquilo que mora no escuro, nos piores pesadelos. Muito obrigada. Beijo.